Então, joia, vamos começar a falar aqui então de eletricidade de forma geral. Eu estou começando o nosso assunto eletrônica analógica. Eletrônica, pessoal, é uma sub-área dentro da área geral que seria eletricidade. E na nossa disciplina a gente vai começar a falar de eletricidade de forma geral e no final do ano a gente já vai começar a enfiar o pé no que a gente chama de eletrônica mesmo. Na verdade, o que a gente difere de eletrônica de circuitos elétricos é basicamente o nível de tensão e corrente que a gente trabalha, né? A gente já vai falar o que é tensão, o que é corrente e tal, de forma geral, mas em suma, eletrônica é como se fosse eletricidade em escala menor, por assim dizer. Então a gente não vai fugir de análise de circuitos elétricos, que é o que a gente vai ficar fazendo nesse ano inteiro aqui, quando a gente estiver falando de eletrônica analógica 1. Tudo bem? Então vamos entender o que é circuito elétrico, né? Circuito elétrico é uma interconexão de elementos elétricos. Tudo bem? Tudo bem. Olha só, fato é, quando eu pego uma lâmpada e coloco na tomada, isso é um circuito elétrico, tá joia? Mais simples que seja. Então, eu posso considerar um circuito elétrico uma lâmpada na tomada, como eu posso considerar aqui um circuito elétrico aqui, olha só, uma placa eletrônica aqui, olha, com diversos componentes. Aqui, por exemplo, vocês não precisam saber nada disso aqui não, olha. Mas, por exemplo, esse aqui é um símbolo de um resistor, isso aqui é um símbolo de um tripode, ou também chamado pode ser chamado de reostato, né? Ou varistor, tem vários nomes para isso aqui, ou simplesmente potenciômetro, tá joia? Aqui tem capacitor, mais capacitor, aqui uma fonte, uma bateria, enfim. Quando eu pego equipamentos elétricos, elementos elétricos e interconecto eles, essas conexões geralmente são feitas através de cabos, né? O que a gente chama popularmente de fio, tudo bem, moçada? Se eu peguei um cabo elétrico e conectei dois equipamentos eletrônicos, aquilo ali é um circuito elétrico. Ou seja, se você pegou uma pilha na sua casa, pegou um cabo e ligou uma lâmpada, aquilo ali é um circuito elétrico ou um circuito eletrônico. Tudo bem, moçada? É a mesma coisa, certo? Então é isso que a gente vai falar nesse ano aqui de forma geral. Vamos falar dos elementos, vamos entender como que as coisas funcionam, vamos entender como que funciona essa interação de forma geral. Tudo bem? E vamos lá. Antes disso, eu quero fazer uma revisão, que eu acredito que vocês já viram isso daqui, mas é importante a gente tratar desses sistemas de unidades, tudo bem? Eu tenho para essa semana vai até uma atividade para a gente falar disso daí, e um exercício de vocês para vocês lembrarem disso, porque em eletricidade e em eletrônica, esses sistemas de unidades vão ficar gritantes para a gente vai usar o tempo inteiro, tá joia? Basicamente é o seguinte, essa notação de potência de 10, ela serve para a gente falar de algumas informações. Por exemplo, olha só, um sistema de unidades muito comum que a gente vai utilizar é o sistema de quilo. Vocês já estão atualizados com isso, né? Por exemplo, quilograma. Você foi no açougue pedir 10 quilos de carne. Na verdade, eu vou pedir 10 quilogramas de carne. O que é isso? É 10 vezes 10 à terceira. O que é 10 à terceira? 10 à terceira, se a gente for ver, é 1000. Vocês concordam comigo? Então, se eu estou falando o que é 1 quilograma, eu estou falando de 1000 gramas. Isso está claro para todo mundo, gente? Não, aqui ó, a grama é a unidade, tudo bem? Quem está perguntando? A Tainá, tá joia? Eu ainda conheço a voz de vocês e eu não estou vendo o chat aqui, ó. Tá, isso tudo é unidade, tudo bem, Tainá? Então, seja, isso serviria para qualquer outra unidade. Por exemplo, caloria e tem quilocaloria, tá joia? Volts e tem kilovolts, certo? Quilômetro, tem metro, a gente tem metro, não tem? Então nós temos quilômetros, tá claro isso? Então o que é um quilômetro? Um quilômetro são 1000 metros. Tá claro isso para você? 10 à terceira, porque o que é 10 à terceira? 10 à terceira é 10 vezes 10 vezes 10, não é isso? 10 vezes 10, 100. Vezes 10 de novo, 1000. Então, ou seja, 1 quilômetro significa 10.000 metros. Tá claro isso? Beleza? Então, quando você vai como é que fala? Ninguém fala dessa forma, mas o jeito correto de falar para o açougueiro, fala, meu querido, por gentileza, você me dá 2 quilogramas de carne, certo? Ou seja, que na verdade seria 2 vezes quilo, ou seja, 2.000 gramas de carne. Tudo bem? Tá joia?
Então, por exemplo, se você chegar... Isso fica fácil com carne, às vezes, geralmente a gente compra na base do quilo, né? Mas se fosse, por exemplo, comprar mussarela, que a gente já compra na base de gramas, se você quisesse quilogramas, você ia falar, não, eu quero 1000 gramas de mussarela. Não é um tantão de mussarela, né? Eu particularmente nunca comprei 1000 gramas de mussarela, gostaria, viu? Deve ser, né? Encher o pão de mussarela. Mas enfim, né? Mussarela da cara, não dá pra gente ficar fazendo isso não. Mas enfim, além desses quilogramas, nós temos outras milhares de sistemas de unidades, tá vendo? Olha só. Por exemplo, tem uns que vocês estão mais acostumados, que é o cent, que é o C, certo? Por exemplo, centímetros é uma unidade comum, né? É 10 a menos 2. 10 a menos 2 é que quando tem essa potência negativa, eu estou falando então, na verdade, deixa eu abrir aqui. Então, vamos começar a escrever aqui, só para vocês terem, a gente ter noção aqui, olha. Então, centímetros, o que é 10 a menos 2? Então, quilômetro, a gente já viu, ó, quilo, que é uma unidade importante, vai ser 10 elevado à terceira. Então, é 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui é igual a 1000, tudo bem? Então, 1 quilo é igual a 1000, certo? Joia. Se a gente for seguindo aqui, olha só, uma outra unidade importante para a gente, mega. Mega, na verdade, é 10 à sexta. Então, a bem na verdade, um macete para a gente fazer isso aqui, olha, é que o número de zeros vai ser exatamente a potência, tá claro isso, gente? Então, mega vai ser aqui, olha, 1 com 6 zeros, tá joia? Então, eu estou falando de quê? De 1 milhão, tudo bem? Então, quando você vai baixar um arquivo, está falando que o arquivo são 5 megabytes, eu estou falando de 5 milhões de bytes, tá joia? E byte é uma unidade de medida de dados. Assim como grama é uma unidade de medida de massa, assim como metro é uma unidade de medida de distância, tá joia? Ah, eu resolvi baixar um vídeo e o vídeo ele é 2,5 gigabytes. 2,5 gigabytes significa 2,5 vezes quanto é giga? Giga aqui, olha, é 1. E aqui, olha só, 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zeros. Isso aqui, ó, aqui seria 1000, aqui seria milhão, aqui seria bilhão. Então, quando você está falando assim de 2,5 gigabytes, eu estou falando de 2,5 bilhões de bytes. Tá claro isso daí, galera? Sim? Oi? Ficarão salvos, tá joia? Eu sempre salvo o slide lá, tá bem? Então, ótimo. Então, ou seja, o gigabyte é uma unidade que vocês têm. Por exemplo, minha internet aqui está devagar, eu contratei uma internet de 2,5 GB. Agora não, 20 gigabits, né? Não, 20 megabits por segundo e tal. 200 megabits por segundo, então, ou seja, o que é 200 megabits por segundo? 200 megabits são 200 vezes 200 milhões de bits por segundo. É coisa pra caramba, 20 megabits por segundo e por aí vai. Certo? Não. Esse G de 4G é outra informação, tá? Ele não tem a ver aqui com essa sistema de unidade, não. É o nome da tecnologia mesmo, tá joia? É a Tainá que perguntou de novo? Isso. Tainá, esse 4G, sei lá, a pessoa que criou o primeiro G, sei lá, o nome do filho dela era Gilberto, falou assim, eu vou homenagear o Gilberto, tá joia? Na verdade não, tem um nome para isso, vocês vão até saber disso em eletrônica das comunicações, mas eu particularmente eu não lembro. Mas é o nome da coisa. Agora, vou chamar isso aqui de K, tá joia? Mas enfim, as mais comuns que a gente vai utilizar serão essas aqui, ó, giga, mega, quilo. E nós vamos utilizar algumas também que são menores do que 1, tá joia? Então, por exemplo, se eu pegar 1 decímetro é o quê? 10 vezes 10 elevado a menos 1. Então, a regra como é que fala? A regra vai ser parecida aqui, olha só. Mas o décimo do decímetro vai ser basicamente o quê? 1 decímetro é 0,1 a unidade daquilo ali. Então aqui, olha só, o macete vai ser parecido, só que aqui agora eu vou contar casas depois da vírgula, tudo bem? O que é 1 centímetro? 1 centímetro, por exemplo, um C minúsculo, está aumentando para maiúsculo, minúsculo, aí ó, é igual a 0,01
1. Tudo bem? Então, ou seja, eu tenho, como é 10 elevado a menos 2, eu tenho duas casas decimais. Então, ou seja, o que é 1 centímetro? É 0,01 metros. Tudo bem? Joia. Se eu chegasse milímetros, também é a mesma situação. Milímetros, opa, é igual a 0,10 elevado a menos 3, 001. Tudo bem? Então, ou seja, é bem menor, é uma fração bem pequena. Então, ou seja, ó, um decímetro é como se eu pegasse 1 metro e dividisse por 10. Então, ou seja, eu tenho uma parte de 1/10 de 10, de 1 metro, tá joia? 1 centímetro é pegar 1 metro e dividir por 100. Perceba que é bem intuitivo isso. E milímetro, o que é milímetro? É você pegar 1 metro, por exemplo, e dividir por 1000. Então, ou seja, é 1 milionésimo de 1 metro. Tudo bem? Isso vale, de novo, para qualquer unidade. Eu estou falando de volume, litros, né? O que é um decilitro? Um decilitro é 1/10 de 1 litro. Tá claro isso? Então, ou seja, é 0,1 de 1 litro. Tudo bem? Um centilitro é 1/100º de 1 litro. É 0,001 de 1 litro. Peraí que eu acho que alguém está falando no chat. Cadê? Tá falando da geração do Giga, do 4G. Pode ser assim, eu não lembro na verdade disso não, mas eu sei que não tem nada a ver com essa questão não. Mas vamos lá. Essas unidades aqui, olha só, pra gente em termos de elétrica e em termos de eletrônica vai ser importante a unidade mili. A gente vai se deparar com ela com muita frequência, tá? Quilo, mega aqui pouco, tá, gente? Nas próximas disciplinas, talvez. E aqui, olha só, em eletrônica analógica, na micro também a gente vai precisar. O que é micro? Micro aqui, olha, eu vou usar o símbolo U, mas na verdade essa letra grega aqui, olha, de Mi, certo? 10 a menos 6, também o que eu faço? 6 casas depois das vírgulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Um micro, por exemplo, o que é um microscópio? Um microscópio é um equipamento que ele consegue medir, que você consegue visualizar coisas na ordem de micrometros. Tudo bem? Então, ou seja, um negócio que tem micrometros, o que é micrometros? Isso aqui, olha, é na faixa de milhão, vocês concordam comigo? Então é 1 milionésimo de metro. Então você pegou 1 metro, dividiu em milhões de partes, vai dar um tico-tico de nada. Um microscópio é um equipamento capaz de medir esse tipo de informação. Por exemplo, nano é 10 a menos 9. Existem também nanoscópios, certo? Nanoscópio é para você medir, por exemplo, você visualizar um coronavírus, por exemplo, um microscópio já às vezes não é suficiente. Você vai precisar também do nanoscópio. Você medir uma estrutura dentro do coronavírus. O nanoscópio é o quê? Um equipamento que consegue medir informações na ordem de nano. Então, se perdi a conta aqui, ó, nano são 9 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, 9 tá aqui. Tá claro, moçada? Mas, de novo, esses aqui, olha, nano não vai ser muito importante pra gente, não, que a gente raramente vai se deparar com ele. Micro em eletrônica 2, vocês já vão utilizar um bocado. Tá? Então, eu vou deixar aqui, olha. Mas, enfim, do jeito que a gente está falando aqui em sistemas de unidades, moçada, tranquilo aqui alguma dúvida nesse caso aqui até agora? Eu vou passar um exercício para vocês treinarem isso aqui, para vocês ficarem bem na fita, tá joia? Então, se... Oi? Cara, sinceramente eu não sei te falar o que é esse conceito de submúltiplos, não. Para mim são todos múltiplos, tá joia? Quem perguntou? César, mas eu não sei. Aí é uma questão do professor de matemática que saberia falar pra gente. Mas para mim são todos múltiplos. É porque alguns são múltiplos, né, acima de 1, no caso, e outros múltiplos abaixo de 1, né? Mas são todos fatores de multiplicação.
Uhum. Sim. Não, eu não sei como chama, tá joia? Porque isso aí talvez um professor de matemática vai saber te falar. Mas fato é um fator de multiplicação, tudo bem? Na verdade, eu não sei como chama isso. Assim, e pra gente nem vai me importar muito, não. A gente só precisa saber usar. Vou dar uma pesquisada aqui pra ver do que se trata isso também, esse nome, essa nomenclatura, e te falo, mas eu realmente não sei como é que chama, tá joia? Então vamos dar um exemplo aqui, olha só. Aqui a gente tem algumas unidades que a gente já vai falar daqui a pouquinho, mas, por exemplo, se você pegar o celular de vocês, o carregador, você fala, eu quero um carregador de 100 mA, de 200 mA, carregador de 2 amperes, isso é uma informação que a gente vai ver com mais frequência, tá joia? O que é 100 miliamperes? Então a gente já viu aqui, o que é mili? Mili é 10 a menos 3. Seria a mesma coisa de 1 milésimo daquela unidade, tudo bem? Então quando eu estou falando de 100 miliamperes, eu estou falando de 100 milésimos de ampere, que é a unidade ampere. Ampere é uma unidade, a gente já vai ver quando se trata, mas não precisa saber que é 100 milésimos. Então como é que eu faço essa conversão? 100 milésimos vai ser o quê? 100 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Tá, fazendo essa multiplicação, 100 vezes 10 a menos 3, então vai ser 100 vezes isso daqui, que a gente sabe que 10 a menos 3 é isso daqui. Então 100 vezes 10 a menos 3 vai dar exatamente 0,1 amperes. Aqui eu não coloquei, não. Deixa eu colocar lá. 0,1 amperes, tudo bem? Deixa eu desenhar feioso aqui, de forma feiosa. Ampere é uma unidade, nós já vamos ver o que é unidade, tá? Ampere é uma unidade de medição de corrente. Mas a gente ainda não sabe o que é corrente. Vamos supor que aqui fosse quilograma, tá joia? Então, ou seja, eu estou falando de 100 miligramas. O que seria de 100 miligramas? Grama é uma unidade de medida de massa, tá joia? 100 miligramas, eu quero saber quanto que é 100 miligramas em gramas. Como é que eu faço? Então, eu multiplico 100 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Então, ou seja, 10 a menos 3, a gente já viu nossa, vai ficar meio feioso aqui, tá, gente? Eu esqueci de colocar minha mesa digitalizada. Vai ser 100 vezes 10 a menos 3, a gente já viu que o macete é igualar casas depois da vírgula, né? Então eu vou ter 3 casas depois da vírgula, vezes 0,01 amperes no caso aqui, tudo bem? Então essa conta vai ficar 100 vezes isso, se eu fizer isso aqui na calculadora, dá quanto? Dá 0,100 amperes. Tudo bem? Não, tá muito feio, mas vocês estão conseguindo entender aqui, não? Joia. Isso aqui, como zero à direita não funciona muito, aqui depois da vírgula, 0,1 amperes. Certo? Então, ou seja, se a minha unidade está em 100 miliamperes, eu falar 100 miliamperes ou falar 0,1 ampere, dá na mesma. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu falar assim, se eu chegar, 100 miligramas é muito pouco. Se eu chegar e falar para o cara da padaria que por favor, você me dá 200 miligramas de presunto, ou falar, você me dá 0,2 gramas de presunto, daria na mesma. É claro que se eu falar as duas coisas, o cara vai ficar olhando para mim com essa mesma cara de Nazaré aqui, ó. Né? Ele não vai entender do que se trata. Mas a gente já está sacando como funciona. 1 miliampere é 1 milésimo do ampere, exatamente. Tranquilo? E ampere é uma unidade de medida de corrente, nós já vamos entender o que é isso, mas é uma unidade de medida, igual metro é uma unidade de medida de distância, gramas é uma unidade de medida de massa, né? O que mais que vocês têm de unidade que vocês conhecem? Litros, unidade de medida de volume, não é verdade? Celsius, não unidade de medida de calor, tranquilo? Então, ou seja, milho eu posso usar para Celsius. Eu falei, agora aumentou a minha temperatura em 100 milicelsius. Pô, o que é 100 milicelsius? É um milésimo de 1 Celsius. Tá claro? Que se fosse 100 milicelsius, exatamente. Tá joia? Beleza? Não, mas pode perguntar. A ideia é essa mesmo, Tainá. E não deixa passar batido aqui, não. Porque isso aqui, gente, é um negócio que tem que estar claro hoje. Eu vou passar um exercício grande para vocês brincarem bastante com isso aqui. Porque isso aqui, vocês vão usar o tempo inteiro no curso de vocês, tá?
Nas matérias técnicas vai aparecer, mas é assim, desembolado. Então não deixa passar isso aqui não. Combinado? Então, joia. Uma outra unidade aqui que vocês vão ver aqui, olha só, nós já vamos falar, mas isso aqui é uma unidade watts. Quando vocês verem aqui uma unidade W nos equipamentos de vocês, watts, né? Isso aqui significa watts ou watts, eu estou falando de potência elétrica. Você já deve ter visto isso daqui na lâmpada, por exemplo, um chuveiro. Um chuveiro, ele consome 5.000 watts, ou 5 quilowatts. Mas vamos lembrar, o que é quilo? Quilo a gente já viu que é 10 a terceira, tudo bem? Então se eu quero transformar, se eu quero saber quantos que 200 kW significam em watts, o que eu faço? Eu pego 200 e multiplico por 10 a terceira, na verdade, né? Quilo não significa 10 a terceira? Então sempre que aparecer um quilo, eu posso substituir aqui, olha, por 10 a terceira. É isso que é a mesma coisa que a gente fez aqui, olha. Apareceu um milho, o que a gente transformou? A gente substituiu esse milho aqui por 10 a menos 3. Tudo bem? Sempre que aparecer o quilo, a gente vai substituir por 10 a terceira. Tá joia? Então como que vai ficar essa conta aqui? Aqui também eu não coloquei, o burrão aqui eu devia ter feito. Então, ou seja, 200 vezes 10 a terceira. O que é 10 a terceira? A gente já sabe que 10 a terceira é o quê? 10 a terceira é 1000, não foi? O macete aqui não é o número de zeros? Então, ou seja, aqui, olha, 200 vezes 10 a terceira, então na verdade vai dar. Opa! Vou pegar a canetinha aqui. Então daria 200 vezes 1000 watts. Então, se eu estou falando de 200.000 watts, o que eu faço aqui? Eu estou falando aqui de, na verdade, vamos contar os zeros aqui, vai dar 2 zeros do 200, mais 3 zeros aqui, ó. Tudo bem? Então, eu estou falando de 200.000 watts. Watt é uma unidade. De novo, se eu chegar e falar para o meu açougueiro, eu quero 200 quilogramas, se isso aqui fosse grama, por exemplo, 200 quilogramas de carne, é muita carne, né? Ao invés de falar 200 quilogramas de carne, eu poderia ter falado assim, o açougueiro, eu quero 200.000 gramas de carne. O cara vai ficar olhando pra gente com cara de Nazaré de novo, mas fato é, a gente consegue entender. Tudo bem? Então sempre que, olha só, sempre que aparecer esse prefixo aqui antes da unidade, o que a gente precisa fazer é basta a gente substituir esse prefixo por esse númerozinho que a gente tem aqui, ó. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo aqui para ter certeza. 2,4 GHz. 2,4 GHz é a frequência da rede Wi-Fi de vocês, da casa de vocês. Ela varia 2,4 Hz, é uma unidade de medida de frequência. O que é frequência? De oscilações. Significa que a antena da sua casa, o que é 1 Hz é 1 ciclo por segundo. Se ela funcionasse a 1 ciclo por segundo, significava que ela mandava um sinalzinho por segundo. Mas no caso, ela manda 2,4 GHz. O que significa isso? Seria então, olha só, o que é giga? Giga aqui, olha, se eu pegar aqui de novo, aqui, ó, giga é 10 a nona. 10 a nona, então, vamos lá. Se eu quero saber quantos gigahertz ela manda, então seria 2,4 vezes 10 a nona hertz. Tudo bem? Se eu quero fazer essa conta aqui, mesma situação, vamos calcular. Então seria 2,4 vezes 10 a nona, vamos lá. Então eu vou ter 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2,4 vezes isso. Então, calculando aqui, ó, quem que nós teremos? Se eu jogar isso aqui na calculadora, vai dar 2,4, certo? 1, 2, 3, 4. Nossa, isso tá feio demais, gente. Eu esqueci de botar minha mesa digitalizadora aqui. Na próxima aula eu vou colocar antes da aula que eu esqueci disso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Isso aqui, hertz. O que isso significa? Então, quantos zeros nós temos aqui? Um pontinho,
2 bilhões e 400 milhões de pulsos elétricos por segundo a sua antena de Wi-Fi manda para o seu celular aí, para você fazer um download, para você entrar num site indevido aí, certo? Para você fazer um videozinho ridículo no TikTok. Beleza, moçada? Tá claro isso daí? Pessoal, dúvidas aqui com relação à conversão? Eu vou passar um exercício para vocês. Para a aula de hoje vocês já terão um exercício aqui de conversão. Tá tranquilo, gente? Por enquanto? Tá? Então, ótimo. Enfim, as dúvidas vão aparecer também na próxima semana. A gente vai resolver os exercícios. Então, eu já vou colocar uma série de... Oi? Você já tem que me entregar. Então, esqueci de comentar isso com vocês. Pessoal, a gente sempre tem um horário de atendimento. Eu tenho que falar com vocês qual é o meu horário de atendimento. Mas eu mando por representante. Inclusive é o seguinte, todos os professores eles têm horário de atendimento. O que é um horário de atendimento? É um horário que o professor tem que estar lá por conta de te ajudar. Tudo bem? E geralmente o professor pede para agendar. Então, se vocês estão precisando de ajuda, me manda para o WhatsApp. Agora comigo, eu estou falando isso comigo pessoalmente. Tá fazendo exercício, travou? Me manda um vídeo no WhatsApp. Professor, eu não entendi isso. Porque às vezes eu já mando um vídeo para você na hora, assim que eu ver, claro, né, gente? Assim que eu tiver chance, aqui, ó, você vai precisar fazer isso. E já respondo a sua dúvida, combinado? Não precisa esperar chegar na próxima aula para tirar a dúvida, não. Se quiser esperar, também não tem problema. Tudo bem? Mas vamos lá. Então, enfim, já que a gente começou, então aqui eu falei de algumas unidades. Hoje, na aula de hoje, eu vou falar de algumas unidades. Aqui, ó, nossa aula já está acabando. Eu vou pender mais. Não, mentira. Na verdade é o seguinte, eu vou fechar por aqui para a gente não estender demais a aula de hoje. E a primeira aula, não quero fritar demais vocês, não. Mas fato é, para a próxima semana, eu já vou colocar alguns videozinhos para vocês falando desses conceitos, o que é carga, o que é corrente e o que é, como é que fala? E o que é tensão, que são principalmente as principais informações. Deixa eu ver. Eu já coloco isso em vídeo. A aula acaba que estende demais. Mas enfim, é isso daqui. Eu vou fechar por hoje a aula de hoje, só com esses sistemas de unidades. Então já vai ter um exercício para vocês para a próxima semana sobre esses sistemas de unidades. Tá bom? E eu já vou passar um exercício envolvendo esses conceitos, que na próxima aula eu já pego desses conceitos aqui e a gente já segue para frente. Por exemplo, eu falei de amperes. Ampere é uma informação importante que tem em todo equipamento eletrônico. Se você pegar o seu carregador, você vai encontrar aqui esse símbolozinho A. O que significa o Azinho? Tudo bem? Enfim, por hoje eu quero abrir para perguntas, galera. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta da aula e até abrir para perguntas até do ponto de vista da coordenação. Deixa eu parar a gravação aqui.